Flávia, a palavra que ficou pendurada no ar ao final do último segmento foi novo momento. Isso aí abre as mais diversas interpretações. A minha, por exemplo, a partir do que se falou aqui no programa até aqui. Um novo momento caracterizado por um acirramento da disputa entre os poderes, por decisões monocráticas de enorme alcance e grandemente criticadas. Agora, há uma coisa nesse novo momento que é a reiteração do STF, a partir de hoje, dessa decisão do ministro Gilmar Mendes, do seu papel político no sentido mais amplo e também no sentido mais estrito e mais próximo da espuma da política do dia a dia. Que novo momento é esse para o STF, na sua avaliação? Eu acho que, William, a gente tem que separar um pouco esse novo momento, assim, que sim, você tem uma ala do Supremo muito mais politizada, muito mais tensionando ali com a política, né? Você tem aí, eu acho que o ministro Gilmar é um exemplo, o ministro Flávio Dino é outro exemplo. Então, eu acho que nesse novo momento é essa ala aparecendo muito, né? O ministro Edson Fachin, quando assumiu a presidência, ele tentou, ele falou em autocontenção, mas ele está com muita dificuldade em pensar numa autocontenção também com esse grupo, com essa ala muito politizada, que conversa com a política e que entende que isso sim é um papel do Supremo. Né? Realmente, ele é chamado para interpretar, ele é chamado para as questões políticas e ele tem que se posicionar. E esses ministros, eles têm muita liderança dentro do Supremo. Então, eu acho que esse novo momento é esse entendimento de que o Supremo deve sim fazer esse diálogo, mesmo que tensione os poderes, né? Que ele deve entrar ali mais ativamente na política. Porque a gente vê assim também, que, por exemplo, é interessante porque essa ação, ela foi ajuizada por um partido político, né? Pelo Solidariedade. Então, acho que pode vir uma outra questão aí, uma outra consequência nesse novo momento, é de se pensar até que ponto que os partidos políticos podem acionar o Supremo. Eu acho que essa discussão deve aparecer também diante desse momento de tensionamento. A Flávia está levantando um ponto que sempre vem toda vez que a gente fala do Supremo, em relação, sobretudo, aos inquéritos desde 2019, em relação às medidas excepcionais usadas em nome da defesa da democracia, em relação a todo o envolvimento da Suprema Corte, que se transforma, no final, para os efeitos práticos e objetivos, embora os ministros sempre protestem quando nós jornalistas dizemos isso, se transforma numa instância política. Ok. Da mesma maneira, a gente vem, será que agora, julgados os golpistas, condenados e já estão na cadeia, voltamos a uma normalidade? Aí temos uma liminar como a de hoje. Para onde que a gente está indo? Qual é a casinha que a gente pode voltar? Ou tem casinha para voltar? Bom, Vac, eu vou separar em duas essa questão. A primeira é essa volta ao normal. Acho que já o novo normal, né? Se falava na pandemia ou no pós-pandemia, o novo normal parece que não é muito, é bastante indigesto, seja por essa liminar, seja também pelas posturas do próprio Supremo em relação ao caso do Banco Master. Nós tivemos aí a decretação do sigilo total, enfim, não aparece, nem as decisões mais saberemos que serão dadas, porque elas ficam não apenas no seu teor, mas a existência delas em sigilo. Então, a gente tem se isso é o normal, me parece que é um normal bem anormal. Então, isso não vai acontecer. E o outro ponto é que se o STF se tornou um poder político, isso não é necessariamente o problema. O problema é que tipo de política vem sendo feita. A política que o STF tem feito é um jogo de squash, não é um jogo de tênis. Ele quer jogar sozinho na política, quer pegar os poderes dos vizinhos e fazer ali uma política em que há um degrau, em que os poderes estão desbalanceados. Aí não funciona. Então, a política que precisa ser feita, e aí o Congresso precisa aprender também a fazer isso, porque quando o Congresso começa a pensar em emenda, decreto legislativo, enfim, reagir dentro do universo jurídico, no qual o STF tem sempre a última palavra, esse jogo vai sempre ser perdido. Esse jogo político o Congresso sempre perde. O Congresso precisa aprender a fazer um jogo de tensão e de confronto político com o STF. É isso que me parece faltar. E isso é saudável para a democracia.
a tensão ou o confronto não significa uma doença democrática, significa saúde. A harmonia, ela é obtida da tensão e não da paz total. Você faz uma explanação um pouco, eu estou falando isso sem nenhum tom pejorativo, por favor, não me interprete mal. Você faz uma explanação um pouco mais teórica do ponto de vista das tensões dentro do funcionamento do regime democrático, mas aí tem uma questão prática. Quem cria a tensão política em relação ao Supremo a partir do Congresso? As forças políticas que queriam que o STF fosse fechado? Ou as forças políticas que têm uma certa convergência em torno da manutenção do Estado de Direito com todos os seus elementos e, a partir dessa convicção, contestam a participação do Supremo? E aí um pouco a clivagem do debate político brasileiro. Quem ataca o STF hoje, o ataca em nome do quê e para quê? Mas isso vai ficar sempre nublado. Ok, né? Vamos ver essa questão então. A gente vai Porque você está levantando depois uma questão ótima. Você está levantando o seguinte: se há uma forma de contestação do Supremo por parte da política, tem que vir da política, mas tem que vir em nome do quê, Leonardo? Olha, eu acho que uma dica para responder essa pergunta é o que essa decisão do Gilmar tentou antecipar, né? Ele tenta antecipar um Senado mais hostil. E aí, no fundo, o que a gente vê não é o Congresso, o STF tentando se proteger do Congresso. Até porque em Brasília há muita facilidade de composição. Eu acho que, no fundo, o STF trabalhou, hoje o Gilmar Mendes trabalhou para se proteger da sociedade, né? Ele não quer ficar suscetível à sociedade, porque o que ele está pressupondo é que a sociedade vai eleger um Congresso cuja a agenda, né, especialmente no Senado, a agenda que vai ser discutida na eleição tem a ver com o STF, para que esses possíveis eleitos, né, cumpram suas promessas. Vai ter que haver algum processo de depuração, investigação sobre condutas de ministros do STF, e isso pode desaguar num processo de impeachment. Então, no fundo, o Senado não está, o STF não está se protegendo do Senado, ele está se protegendo da sociedade, né? E isso me parece um retrocesso, né? Do ponto de vista da conservação e da preservação da autoridade democrática. O Daniel está me pedindo a palavra, prossiga, Daniel. William, o Léo tem um ponto, né? Eu me lembro que 2 anos atrás, quando nenhum jornalista ainda estava no modo previsão eleitoral, Valdemar Costa Neto, na sede do PL aqui em Brasília, tinha um mapa do Brasil na sua sala, em que ele ia colocando ali pontinhos para demonstrar que o Senado, a ser eleito em 2027, teria uma maioria, talvez uma maioria até folgada, da direita. Quem sabe até, e Valdemar da Costa Neto sonhava com isso, com 2/3 do Senado. E aí, óbvio que isso dá um poder extraordinário para o Senado acionar aquela bomba nuclear, que a gente convenciona que não deve ser usada, senão gera uma reação igual do lado contrário, e todos acabam se destruindo. Mas essa era a racional por trás. A pauta anti-STF, a antipatia ao Supremo nas redes, me parece perder um pouco de energia, de momento nas redes sociais nas últimas semanas, depois do julgamento de Jair Bolsonaro, do plano de golpe, depois das prisões, e ela reacende agora, se revitaliza. Porém, William, a gente tem um recesso parlamentar pela frente. Hoje tinha deputado do PSOL falando mal da decisão de Gilmar, não estava defendendo o governo, estava falando mal da decisão de Gilmar. Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso, estava fazendo um discurso ali, dizendo-se arrependido de ter votado contra a restrição a decisões monocráticas do STF. Mas é assim, diz isso na frente de Davi Alcolumbre e aí convida Davi Alcolumbre para uma confraternização com o presidente da República no fim do ano. Portanto, tudo vai se ajeitando nesse período de recesso parlamentar e esses impactos, que hoje parecem muito fortes no calor do momento,
tendem a ir se diluindo ao longo das próximas semanas, na minha aposta. Na aposta dele vai ficar morno, mas ele estava me pedindo a palavra. Porque, veja, vamos à questão prática. Então, a gente foi para a questão teórica, eu queria concretizar um pouco esse raciocínio. Então, se a gente tem diante, veja, acho que o cenário é claro. O Gilmar Mendes está com receio, em nome ali do STF inteiro, ou de parte significativa dele, de o Senado no ano que vem, ou sobretudo depois das eleições, eu creio que seja essa a possibilidade, seja um Senado de oposição. Um Senado fortemente de oposição, de direita e etc., e que tenha como uma das pautas a possibilidade do impeachment de ministros do STF. Então, ele está se antecipando, está dando um passo, aliás, com a liminar, ele dá um passo imediato, né? Ele se antecipa e muito em relação a isso. Bom, se isso for legítimo, se isso for um jogo político legítimo, a gente precisa pressupor que essas pessoas que vão ser eleitas, a gente nem sabe quais são, essas pessoas que serão eleitas e que eventualmente desejarão promover impeachment de ministros, quer dizer, todo mundo está no terreno da ilegitimidade. As pessoas serão eleitas, as pautas que elas desejarão tocar adiante, o processo eleitoral, portanto, como um todo, é ilegítimo na visão do STF. Então, quem que está contaminando a política de algo que não é democrático? Essas pessoas que lá estarão, e a gente nem sabe quais são, ou o STF que se antecipa a esse passo e simplesmente usurpa os poderes do vizinho? Então, esse me parece ser o ponto. A gente entende que pautas anti-Senado ou anti-sociedade, como foi dito aqui, podem ser feitas em nome de um receio democrático, mas a gente acha que toda a pauta anti-STF vai ser feita em nome de um desejo antidemocrático. Isso não pode ser natural. Nós não podemos simplesmente acreditar que esse argumento, que é o argumento do STF, que é o argumento do Gilmar e que é o argumento reiterado deles, como você tocou nesse ponto, Vac, desde 2019. Desde 2019 eles vêm argumentando dessa forma. Há pessoas que não fazem parte ou não deveriam fazer parte do processo legítimo democrático? Sim, mas em nome delas estamos há 6 anos e meio em pautas que são indigestas para a democracia, que são promovidas pelo STF, pelos ministros, retirando, inclusive, legitimidade dos demais poderes e até do povo. Isso me parece muito mais perigoso do que aquilo que eles desejam eventualmente conter. Então, se nós olharmos para um pós-eleição, para um Senado pós-eleições do ano que vem, como um Senado perigoso para a democracia, em nome disso retiramos valores democráticos, na visão do Supremo, em nome disso eles retirarem de nós valores que são democráticos, como os do Senado ou do povo promover impeachment, enfim, ou denunciar, etc., etc., a gente fica na mão de um poder só. E a gente tem aí uma autocracia, não tem mais uma democracia. Bom, a gente fica não só na mão de um poder só, mas de um poder só que se considera iluminado. Sim. E cuja frase famosa foi do ex-presidente, até aqui do Supremo, que diz: é preciso recivilizar. A expressão recivilizar é particularmente perigosa porque ela supõe que houve se tornou mais selvagem aquele ambiente que precisa ser recivilizado. Agora, há um outro ponto aí que valeria a pena a gente dar uma espiada. Se a gente considera que os integrantes do Supremo, como por exemplo o ministro Gilmar Mendes, têm a sua visão particular de história, de defesa de democracia e do que deve ser feito, e assume que a sociedade brasileira pode votar errado, que no fundo o raciocínio é esse, votam errado e acabam, ao votar, criando condições para que a própria democracia não se fixe. Este é o raciocínio político atrás. Agora, Flávia, aí a gente é obrigado a tentar entender a dinâmica interna do Supremo e as forças ali dentro, sobretudo as forças das ideias e dos indivíduos e no que eles acreditam. A gente já viu o Supremo muito unido em certos problemas, pandemia, por exemplo, ou nos desafios que o Bolsonaro, mais do que desafios, né? Nas bravatas que o Bolsonaro fez em relação ao Supremo. A gente viu o Supremo se unir. E agora?
É interessante que o Supremo, né, nesse momento, a partir de uma decisão como essa do ministro Gilmar, a gente vê que ele se autoempoderou como um guardião da democracia, né? E essa questão do Supremo como um poder contramajoritário, que se escuta muito, né, isso dos ministros do Supremo ali, para segurar um pouco ali a democracia da maioria, proteger as minorias, e de alguma forma isso está atrapalhando um pouco o regime democrático, né? O que está sendo feito ali, essa ideia muito iluminista, coloca o Supremo como um poder acima dos outros, né? Como um poder que entende melhor o que o povo quer, como um poder de defesa da democracia. Então, eu acho que é um momento que vai chegar. Eu acho que hoje o Supremo está se colocando numa posição um pouco acima, e aí você vai ter que realmente, para melhorar essa relação, não ficar esgarçando tanto essa relação, você vai ter que, os outros poderes vão ter que fazer essa autocontenção do Supremo, né? Acho que o caminho vai nesse sentido. Então, eu acho que essa questão do Messias, né? Porque se tem um medo de que o Messias seja um novo Dino com essa questão das emendas, já é uma resposta, né? Outros projetos de lei também, mandato de ministro, acho que também vão vir respostas para tentar um pouco ali acomodar o poder do Supremo e não deixar que ele cresça e que ele fique assim quase como um guardião mesmo da democracia, acima do que realmente quem votou acredita que pode ser o melhor para o país. Leonardo, infelizmente, eu estou numa grade de televisão. Quer dizer, qualquer dia a gente vai virar um podcast, a gente pode ficar 2 horas, 3 horas conversando, e uma conversa como essa, eu acho que valeria esse tempo, mas eu, na grade de televisão, na física newtoniana na qual nós vivemos, eu não tenho como prorrogar. Eu tenho um minutinho ainda para que você nos dê essa sua avaliação, Leonardo. Como vai se desenrolar esse embate? Eu tenho receio que a gente caminhe para um impasse cuja solução não esteja prevista, né? E aí o desenlace é imprevisível. Vamos imaginar que o Congresso aprove uma PEC decidindo como o STF tem que agir em várias ocasiões. O STF diga que essa PEC é inconstitucional. O que vem depois, né? Eu acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. E aí o exercício de autocontenção não é para preservação apenas de um poder, né? Acho que a gente tem que daqui a pouco tomar cuidado se o nosso pacto de 88 não vai ser rediscutido de uma maneira que nós não gostaríamos. Daniel, uma última palavra rápida. Você, jornalista treinado? William, o que vem pode ser menos imprevisível do que a gente supõe a preços de hoje. Apostaria ainda numa diluição ao longo do recesso desse ambiente caótico que houve hoje no Senado e na Câmara.